Você já se perguntou como a humanidade começou a crescer a partir de uma única família? Em meio às histórias épicas da Bíblia, há mistérios que nos intrigam e nos fazem refletir sobre os propósitos de Deus. Um desses mistérios envolve Caim, o filho rebelde de Adão e Eva. Após cometer o primeiro assassinato da história, Caim é exilado para uma terra distante, carregando a culpa de seu ato. No entanto, no meio dessa narrativa de pecado e dor, surge uma pergunta que atravessa gerações: de quem foi a esposa de Caim? Imagine só, um homem marcado pelo erro, expulso de sua terra natal, encontrando forças para começar de novo. E mais, com uma companheira ao seu lado. Como ela apareceu? Por que a Bíblia menciona tão pouco sobre ela? Essa história não é apenas sobre um homem e sua esposa, mas sobre o mistério do plano divino, que transforma até as situações mais sombrias em oportunidades para cumprir seu propósito. Neste vídeo, vamos assistir a essa jornada intrigante e cheia de lições que podem mudar a forma como você enxerga a palavra de Deus. Para entendermos a esposa de Caim, precisamos voltar ao princípio de tudo. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, viviam em perfeita comunhão com o Criador até o momento da queda. O pecado não apenas trouxe a separação de Deus, mas também abriu as portas para a dor, o trabalho árduo e a complexidade das relações humanas. Nesse cenário de desafios e redenção, nasceram Caim e Abel, os primeiros filhos de uma nova era marcada pela luta entre o bem e o mal. Caim é lembrado como o homem que cometeu o primeiro homicídio da história, mas sua trajetória vai além disso. Ele era agricultor, um trabalhador dedicado que ofereceu o fruto de seu esforço a Deus. Porém, ao ver sua oferta rejeitada, o ciúme e a ira tomaram conta de seu coração. É nesse momento que Caim toma uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida e da humanidade: matar seu irmão Abel. Após o crime, Caim não só enfrentou a maldição de Deus, mas também a dor do arrependimento e a solidão do exílio. A Bíblia nos conta que ele foi enviado para a terra de Nod, um lugar distante e desconhecido. Imagine como era para ele, um homem que carregava o peso de seu erro, caminhar para o desconhecido, sabendo que estava separado de Deus e de sua família. No entanto, é nesse cenário de abandono que a história toma um rumo inesperado. A terra de Nod não era apenas um local físico, ela simbolizava o afastamento de Deus, uma vida onde Caim teria que enfrentar as consequências de seus atos. Mas, mesmo nessa terra aparentemente desolada, algo extraordinário aconteceu. Caim encontrou uma esposa. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, nos faz refletir sobre o mistério da providência divina. Como isso foi possível? Quem era essa mulher? É aqui que a narrativa ganha profundidade. Em Gênesis 5:4, somos informados de que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas ao longo de sua vida. Isso nos dá uma pista sobre a identidade da esposa de Caim. Ela provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas, um fato que hoje nos parece incomum, mas que naquele momento era essencial para o cumprimento do plano de Deus de encher a terra com vida. Este ponto, embora intrigante, é apenas o início de um mistério maior que continua a nos surpreender. A Bíblia nos revela que Caim encontrou uma esposa, mas não fornece seu nome ou muitos detalhes sobre ela. Esse pequeno fragmento de informação, no entanto, nos conduz a um dos maiores mistérios das Escrituras. Para muitos, a pergunta que surge é: se havia apenas Adão, Eva, Caim e Abel, como poderia Caim ter encontrado uma esposa? Essa questão já gerou incontáveis debates e interpretações ao longo da história. Uma resposta amplamente aceita entre estudiosos é que Caim teria se casado com uma de suas irmãs ou sobrinhas. Embora, nos dias de hoje, isso seja algo culturalmente estranho,
Devemos lembrar que naquele tempo a humanidade estava apenas começando. Deus havia dado a ordem a Adão e Eva. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, em Gênesis 1, 28. O casamento entre parentes próximos era necessário para que a humanidade pudesse crescer e se espalhar. Imagine por um momento o encontro de Caim com sua futura esposa. Ele, um homem exilado, marcado pelo erro, carregando o peso de ser um fugitivo. Ela, uma jovem cheia de esperança, escolhendo caminhar ao lado de um homem que tinha uma marca visível em sua testa, mas que ainda possuía algo que Deus não tirou: a chance de recomeçar. Esse encontro, embora não descrito nos detalhes pela Bíblia, carrega em si a simbologia da redenção e da continuidade. O fato de Caim ter uma esposa nos leva a refletir sobre o quanto Deus, em sua soberania, prepara meios para que o propósito divino nunca seja interrompido. Apesar do pecado de Caim, Deus ainda tinha planos para sua descendência. Ele não foi completamente abandonado. Essa esposa representava a possibilidade de Caim reconstruir sua vida, de criar raízes e dar início a algo maior do que ele mesmo. E ainda há mais mistérios. Alguns se perguntam como ela reagiu ao saber quem era Caim e o que ele havia feito. Teria ela escolhido perdoá-lo, enxergando nele um homem arrependido? Essa união entre Caim e sua esposa nos dá um vislumbre da complexidade da vida no início da humanidade e de como Deus pode usar até os piores cenários para trazer continuidade e esperança. A união de Caim com sua esposa não foi um acontecimento isolado, ela tinha um propósito, um plano maior de Deus para a humanidade. Mesmo após o pecado de Caim, a ordem divina de frutificai e multiplicai-vos continuava em vigor. Essa união era uma forma de demonstrar que, apesar do julgamento, havia espaço para a redenção e para que a linhagem humana continuasse. Deus não abandonou seu plano apenas porque o pecado havia entrado no mundo. Imagine Caim, agora na terra de Nod, construindo uma nova vida com sua esposa. A Bíblia nos diz que ele fundou uma cidade e deu a ela o nome de seu filho, Enoque. Esse ato de nomear a cidade com o nome de seu filho simboliza um esforço de Caim para criar algo que perdurasse, uma tentativa de deixar um legado, mesmo em meio ao peso de sua história. É como se, através de sua esposa e de sua família, ele estivesse buscando uma forma de redenção, de se conectar novamente com algo maior do que ele mesmo. O papel de sua esposa, ainda que pouco mencionado, era crucial. Ela foi a parceira que ajudou Caim a construir essa nova etapa de sua vida. Talvez ela tenha sido a força que o incentivou a olhar para frente, a buscar algo que transcendesse o erro de seu passado. Essa relação nos lembra que Deus frequentemente usa pessoas em nossas vidas para nos ajudar a trilhar caminhos de recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. Mais do que apenas uma figura histórica, a esposa de Caim representa a continuidade e a esperança. Em meio ao caos que o pecado havia gerado, Deus providenciou a base para que a humanidade florescesse novamente. Essa união é um testemunho de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um plano que vai além da compreensão humana. Ele transforma o desespero em oportunidade, a queda em uma nova chance de vida. Ao pensarmos na importância dessa união, somos levados a refletir sobre o papel que cada um de nós tem no grande plano de Deus. Assim como a esposa de Caim ajudou a dar continuidade à humanidade, nossas ações, escolhas e relacionamentos também podem ser usados por Deus para cumprir seus propósitos, mesmo quando não entendemos plenamente o que está acontecendo. A história de Caim e sua esposa não é apenas um relato do passado, mas uma fonte rica de lições espirituais e emocionais que ecoam até hoje. Um dos primeiros aprendizados que ela nos oferece é que, mesmo diante de nossos erros mais graves, Deus ainda pode nos dar uma chance de reconstruir. Caim era um homem marcado pelo pecado,
mas sua vida não terminou no exílio. Ele teve a oportunidade de formar uma família, construir uma cidade e continuar sua linhagem. Isso nos mostra que o perdão de Deus muitas vezes se manifesta em formas inesperadas. Outro ensinamento poderoso é que Deus nunca deixa a sua criação sem rumo. Mesmo na desobediência e na queda, o plano divino continuava firme. Caim encontrou uma esposa, teve filhos e deu origem a gerações. Isso nos faz refletir sobre como, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho, Deus já providenciou os meios para que sua vontade se cumpra. É um lembrete de que sua graça está presente mesmo nos momentos em que nos sentimos mais perdidos. Há também a lição da perseverança. Caim e sua esposa não apenas sobreviveram, mas construíram algo novo a partir das cinzas. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, sentimos que chegamos ao fim da linha? No entanto, assim como Caim teve a chance de recomeçar, também somos chamados a seguir em frente, confiando que Deus pode transformar nossas falhas em um terreno fértil para um futuro melhor. Além disso, a história nos ensina sobre a importância do papel das pessoas que caminham ao nosso lado. A esposa de Caim, mesmo em silêncio nas páginas da Bíblia, teve um impacto profundo. Sua presença nos lembra que Deus frequentemente usa relacionamentos para nos moldar, encorajar e ajudar a cumprir nossos propósitos. Ela simboliza a importância de estarmos dispostos a apoiar e ser apoiados, mesmo em tempos de dificuldade. Por fim, essa narrativa é um convite à humildade e à reflexão. Não somos tão diferentes de Caim. Todos nós temos momentos em que nos afastamos de Deus, carregamos pesos do passado e nos perguntamos se há uma segunda chance. A história de Caim e sua esposa nos desafia a olhar para nossas próprias vidas e reconhecer que, assim como Deus trabalhou na vida deles, Ele também está trabalhando na nossa, oferecendo redenção, esperança e um futuro cheio de propósito. O casamento de Caim e sua esposa deu início a uma nova geração, e essa descendência carrega significados que vão além do simples ato de perpetuar a humanidade. Entre os filhos de Caim, encontramos figuras notáveis como Lameque, que aparece em Gênesis 4, 19, 24, e outros que deram contribuições importantes para a sociedade primitiva. Por meio da linhagem de Caim, vemos o surgimento de habilidades como a criação de ferramentas de metal, a música e outras formas de avanço cultural. Esse legado nos mostra que, mesmo em meio ao pecado e à queda, Deus permitiu que a humanidade progredisse. Imagine a dor que Caim carregava ao ver seus filhos crescendo e desenvolvendo talentos únicos, enquanto ele ainda enfrentava a marca de seu erro. Apesar disso, ele pôde observar como sua linhagem começou a transformar o mundo. A música, por exemplo, foi introduzida por Jubal, um de seus descendentes, marcando um momento em que a humanidade começou a expressar sua alma de forma criativa. Cada avanço parecia um lembrete de que a redenção de Deus se manifestava até mesmo em pequenos atos cotidianos. Essa descendência nos traz uma lição poderosa: o passado não define completamente o futuro. Embora Caim tenha cometido um grave pecado, Deus não permitiu que sua linhagem fosse completamente destruída. Em vez disso, ele trabalhou através de sua família para trazer progresso e inovação ao mundo. É um lembrete de que o poder transformador de Deus pode agir nas áreas mais inesperadas de nossas vidas, trazendo beleza e significado mesmo em situações de dor. No entanto, a história também nos alerta para o impacto das escolhas humanas. Lameque, um dos descendentes de Caim, é conhecido como o primeiro homem a praticar a poligamia e se orgulhar de sua violência. Esse detalhe mostra que, assim como a descendência de Caim trouxe progresso, ela também herdou e ampliou as consequências do pecado. É um contraste que nos faz refletir sobre como nossas decisões afetam não apenas nossas vidas, mas também as gerações futuras.
Mesmo assim, a história de Caim e sua descendência é cheia de nuances que apontam para a complexidade da natureza humana e a paciência divina. Cada geração que veio de Caim foi um lembrete de que Deus continua a trabalhar em suas criaturas, moldando a história de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. É um convite para pensarmos na herança que estamos deixando e como nossas escolhas hoje podem ecoar no futuro, tanto de forma positiva quanto negativa. A história de Caim, sua esposa e a linhagem que deles provém é muito mais do que um simples capítulo da Bíblia. Ela nos ensina sobre o perdão, a redenção e como até mesmo os erros mais profundos podem ser usados por Deus para o bem maior. Em meio à dor do pecado, Deus providencia novas oportunidades, trazendo à tona a possibilidade de um recomeço. Como Caim, todos nós enfrentamos momentos de falha, mas Deus nos oferece uma chance de renovação. Ele nos lembra que, independentemente de nossa história, sua graça é capaz de transformar nosso futuro. Agora, eu te convido a refletir sobre essa poderosa história e como ela pode impactar sua vida. Você está pronto para recomeçar, independentemente das falhas do passado? Se você se sentiu tocado por essa mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal Voz de Paz, deixar seu like e compartilhar com aqueles que também precisam ouvir sobre a esperança de um novo começo. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós, e ao entendermos sua misericórdia, podemos caminhar com confiança em direção ao futuro. Ative as notificações para não perder mais vídeos que fortalecem sua fé e trazem luz para a sua vida. Deus te abençoe.